A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui, mais um culto de celebração. Hoje, totalmente online, totalmente aqui remoto, mas tendo a certeza que, por conta do nosso acampamento, a gente ia ter uma estrutura aqui mais precária e a gente optou por fazer esse culto remoto. Mas é uma bênção poder estar aqui e glorificar o nome de Deus com você e você mesmo a partir de casa. Que você hoje possa ter esse coração para honrar o Senhor, para você orar, para você cultuar a Deus, porque é uma bênção poder em qualquer lugar hoje usar a tecnologia e poder glorificar a Deus. Que seja assim. Eu queria convidar você a orar. Feche seu olho onde você estiver. Vamos orar, porque é um culto ao Senhor, um culto abençoado, que você faz com seu coração. Vamos começar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, onde é um tempo que transpõe toda a história, todo o tempo, transpõe lugares, mas é um culto, Deus. Neste momento, estamos te cultuando, estamos agradecidos ao Senhor, estamos, ó Deus, aqui para te dizer muito obrigado pelas vitórias, pelas conquistas, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, Senhor, pela bênção que tem nos alcançado todos os dias. Queremos te honrar nessa noite, queremos, Senhor, te glorificar e dizer, Senhor, que nossas vidas são tuas, dizer, ó Deus, que os nossos corações são teus, Deus. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com essa banda maravilhosa. Muito obrigado, Deus, pela palavra que teremos hoje. E, Deus, queremos te dedicar todo esse tempo, que seja uma bênção para as pessoas que estão nos acompanhando, conosco, cultuando ao Senhor. E que seja, ó Deus, uma alegria para os nossos corações e que honre ao Senhor. Deus, te louvamos, te engrandecemos. Queremos te dizer nessa noite, o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. A graça e a paz, queridos. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Amém? Chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Aleluia.
ser igual ao nosso Deus, né, queridos? Digno de ser adorado. Vamos continuar adorando a Ele. As estrelas incontáveis tu conheces, todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro, não há Senhor. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo, te amo, Senhor. Eu respondo ao teu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Não há misericórdia e bondade me acolhe em tua santidade. A tua glória brilha aqui, oh, e quanto mais te vejo, eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, não há, Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Senhor. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Aleluias. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus.
Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só tu és digno, Senhor. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor, ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Amém. Ele é o Deus incomparável mesmo. Aleluia. Que louvor abençoado.
Esse momento, queridos, ainda é de adoração a Deus. É o momento onde nós entregamos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ainda que de casa nós podemos fazer isso. Mas antes, eu queria que você visse comigo o que está escrito em Malaquias capítulo 3, a partir do verso 7. É a palavra do Senhor acerca desse assunto. Diz assim o texto bíblico: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? E o verso 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, é uma palavra dura. Malaquias foi usado aqui, esse trecho, para nos chamar a atenção que nós precisamos compreender. E eu fiquei pensando essa semana como se nós guardássemos, por exemplo, o dinheiro de alguém, um amigo que diz: olha, guarda esse dinheiro para mim, que eu venho pegar depois, e você gastasse esse dinheiro. Certamente quando seu amigo chegasse, você ia ficar envergonhado, porque você usou um dinheiro que não era seu. E você precisaria trazer novamente, conseguir esse dinheiro e entregar ao seu amigo, porque é um dinheiro que não era seu. Os dízimos funcionam assim conosco também. O que nós recebemos das bênçãos de Deus financeiras em nossa vida, a 10ª parte é do Senhor. E nós entendemos assim quando lemos esse texto. Quando Deus diz assim: olha, vocês têm me roubado, vocês têm usado um dinheiro que não é de vocês. E ainda me perguntam em que nós temos te roubado. E Deus dá a resposta: nos dízimos e nas ofertas. Às vezes não entendemos a seriedade disso. E às vezes simplesmente não colocamos essa parte como primícia, como honrar a Deus antes de todas as coisas. Que você possa refletir sobre isso, para que você não seja encontrado em falta com Deus. É muito importante, querido, que você perceba isso. Isso é uma bênção espiritual. Você vê que o texto fala sobre aquele que entrega, aquele que traz o dízimo à casa do tesouro, a manutenção da casa, aquele que entrega, quem compreendeu isso, vai ser chamado de feliz, vai ser abençoado, e Deus vai abençoar todas as áreas de sua vida. E é interessante como o texto fala sobre você fazer prova de Deus. Eu não encontro nenhum outro trecho da Bíblia, nenhuma outra passagem, que nós podemos fazer prova de Deus. Mostrar, dizer: Senhor, eu estou vendo. Checar depois. E Deus nos dá esse privilégio, irmãos. Além de ser uma obrigação nossa, além desse dinheiro ser de Deus e nós estarmos entregando a Ele de volta a 10ª parte, ainda é um privilégio poder ofertar, poder
participar do reino dele. Portanto, que você pegue essa palavra para o seu coração, para a sua vida, e coloque isso como princípio de Deus na sua vida. Que você possa ofertar. Hoje você pode utilizar a transferência através do Pix. Tem um QR Code, deve estar aparecendo para você aí na tela. E que você possa ser abençoado por Deus. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua família nesse momento. Senhor, em Tua presença nos colocamos mais uma vez, para que cada um que está ouvindo, Senhor, agora essa oração, seja abençoado. Seja, ó Deus, alvo da Tua graça, alvo, ó Deus, do Teu favor. Que o Senhor abençoe a vida financeira de cada dizimista. Que o Senhor abençoe a vida financeira daquele que está, Senhor, com um coração generoso em Te dar, e dá isso sem constrangimento. E dá, Senhor, ao Senhor com alegria. Deus, que o Senhor possa abençoar cada família aqui. Que o Senhor possa trazer a Tua bênção completa na área financeira também. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que você, enquanto nós cantamos essa canção, que você possa fazer isso agora também. Deus te abençoe. Aleluia. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal.
Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, meus irmãos. Meus queridos, eu queria que, sem mais delongas, você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 13. Vamos ler do 13 ao 25. Quero saudar os irmãos que estão em casa, nos assistindo. É um prazer enorme estar com vocês hoje à noite. Que Deus abençoe vocês profundamente, poderosamente. Que Ele fale ao nosso coração neste lugar. Esperar os irmãos se encontrarem. Antes de ler a palavra, vamos orar. Pai eterno, nós te damos graças, Senhor, por estarmos juntos aqui neste lugar, Pai, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Que o Senhor, Pai, seja glorificado em nossas vidas sempre, Deus. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas. O Senhor esteja, Pai, nos conduzindo em todo o tempo. Fale ao nosso coração, Senhor, por meio da sua santa palavra. Tem misericórdia de nós, Pai, guia o teu povo por meio dela. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração, Pai, esteja aberto, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, que possamos ser transformados pela Tua verdade. Que o Senhor fale neste lugar. Meus irmãos, é muito bom a gente buscar e experimentar a presença de Deus. A presença de Deus é algo maravilhoso, sabe? É bom saber que quando a gente fecha a porta do nosso quarto, que a gente se ajoelha, que olhamos para o nosso interior e clamamos a Ele, nós temos a convicção que Ele está nos ouvindo. Colocamos diante dEle nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, nossas inquietações, nossas angústias. É bom saber que Ele está nos escutando. Mesmo quando, às vezes, a gente não consegue pronunciar uma única palavra, a gente precisa lembrar que Ele está ouvindo e entendendo o que nós queremos dizer. Quando as lágrimas molham o nosso rosto, quando elas molham o chão de onde nós estamos, pode ter certeza, o Senhor, Ele está conosco. É bom saber que Ele está ali. Saber que Deus está presente naquele lugar deve fazer o nosso coração exultar de alegria. Gente, imagine, contemple isso, o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, grande, imenso, que a gente não tem como dimensionar em nossa mente, presente ao lado de alguém pequeno, insignificante, aos olhos dos homens o pó. Isso é maravilhoso. Isso é um mistério tremendo. Eu tão pequeno, tendo a atenção dEle. Tendo a atenção dEle. Deus com suas centenas, dezenas, milhares de tarefas, o que Ele faz todos os dias, o tempo inteiro, governando este universo, dando atenção a um pequenino, a um pecador. Fantástico é saber que quando esses pecadores se juntam para adorar, Ele também está presente. Ele está aqui neste lugar, meus irmãos. Ele está aqui neste lugar. A pessoa mais importante do universo está aqui. Não é à toa que Abacuque vai exclamar: o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A presença de Deus é tão desnorteante. Suas manifestações visíveis, o que a teologia vai chamar de teofanias, eram tão atordoantes que chocavam os homens, assustavam os homens, faziam os homens cair com o rosto no pó na terra. Ai de mim, tem misericórdia de mim, a sensação de estou acabado na presença dele. Não posso suportar. Isso era tão forte que Deus, Ele encurta, digamos assim, essa distância, quando ensina Moisés a construir um tabernáculo.
Um lugar onde ele poderia dizer, minha glória vai se manifestar aqui. E eu vou estar perto do meu povo, estarei presente ao lado do meu povo. Era o símbolo de um povo, o símbolo da presença de Deus em meio ao povo que estava sendo liberto da escravidão do Egito. E que agora, não apenas agora, mas era sua propriedade peculiar, povo de Deus. Deus presente naquele lugar, no meio daquele povo. Esse tabernáculo que posteriormente vai dar lugar ao templo, que vai ser construído por Salomão, que depois vai ser destruído pelos babilônicos. Posteriormente, quando os judeus regressam do seu cativeiro babilônico, eles vão construir novamente o templo. Ao longo do tempo, esse templo vai sendo depredado, vai sendo destruído, tantos conflitos naquela região, a ponto de ele ficar praticamente inutilizado, quando um vassalo de Herodes, um governador vassalo de Herodes, chamado Edumeu, vai se oferecer para restaurar o templo, no ano 18 a.C. aproximadamente. O templo era o lugar de pessoas, judeus, gentios, onde eles podiam acessar a presença de Deus, realizar os seus sacrifícios e suas ofertas, aprender e adorar. Ou seja, o templo ele tem uma finalidade. Deus criou o templo com uma finalidade, que era ser veículo de adoração genuína do seu povo, Mas o texto que a gente vai ler, ele mostra Jesus indo ao templo na festa da Páscoa. E o texto vai contar que Jesus teve uma reação que o imaginário popular não consegue conceber, que é Jesus indignado, que é Jesus com um chicote na mão. Você imagina o que é isso? Nós cremos que nosso Senhor é manso, sim, Ele é manso. Mas Ele não é apenas manso. Ele não é apenas manso. O que é que deixou Jesus indignado? Ele foi ao templo adorar, o que é que deixou Ele indignado? O que faltou no que Ele viu, que fez com que Ele tomasse tudo que Ele tomou? O que é que estava faltando para aquele lugar, para que Ele voltasse a ser aquilo para qual Ele foi destinado a ser? Jesus viu aquele lugar que era para adoração, se tornando impuro. Aquele lugar precisava ser santificado novamente. E isso gera aquele sentimento em Jesus e a sua atitude. Vamos ao texto. O texto diz o seguinte, verso 13, a partir do verso 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e cambiadores assentados, cambistas assentados. E tendo feito uma azorraga de cordéis, lançou fora todos do templo, também bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas, e disse aos que vendiam os pombos, tire daqui estes, não façam da casa do meu pai casa de venda, casa de comércio. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, o zelo da tua casa o consumirá. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostra para fazeres isso? O verso 19 diz, Jesus respondeu, disse-lhes, derrubem este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse acerca do homem, porque ele bem sabe o que há no coração do homem, ou conhece a natureza humana. Meus queridos, Jesus, como bom cumpridor da lei, nós sabemos que Jesus ele cumpriu a lei, toda a lei. Em Jesus não há tropeço algum. Ele é o Cordeiro perfeito, sem mácula. Ele foi até Jerusalém por causa da Páscoa.
todo judeu, como nós sabemos, ao menos 3 vezes ao ano, deveria subir até Jerusalém. Em um desses momentos, era a festa da Páscoa. E o texto que acabamos de ler nos diz que Jesus entrou no templo, viu o que estava acontecendo ali e saiu quebrando tudo. Virando mesa, chicoteando bicho, espantando gente, espalhando dinheiro pelo chão. A cena, se você imaginar a cena, já vi alguns filmes relatando esse momento de Jesus. Já vi de diversas formas, mas nenhuma deixa a gente confortável, como se fosse algo simples de estar acontecendo ali. Jesus não chega ali e fala com seus discípulos baixinhos, olha, está acontecendo isso aqui, de repente está errado. Não. Jesus, ele fica indignado, fortemente indignado, que ele não se contém. E ele sai pegando pelo chão pedaços de corda, monta um chicote, e ali ele purifica o templo. Mas para a gente tentar entender por que Jesus agiu dessa forma. Era errado? Qual era o problema de estar acontecendo comércio ali dentro? Qual o problema de estar trocando moeda ali dentro? Afinal, quantas igrejas, por exemplo, a gente não tem cantina na porta da igreja? Ou de repente não tem um brechó? Alguém pode até dizer, mas que absurdo, estão fazendo comércio dentro da igreja, é isso que o texto está me dizendo? É isso que o texto está falando para a gente? Por que Jesus ficou indignado? Por que ele expulsou todo mundo? Uma curiosidade do texto é que não há objeção ao que Jesus fez. Ninguém se levanta contra aquilo que Jesus está fazendo, segurando Jesus, por exemplo. Existia uma brigada, digamos assim, brigada de incêndio, mas um destacamento da milícia romana próximo ali, que podia ter sido suscitado para conter aquela situação. Mas não acontece. Jesus é apenas interpelado. Perguntam a Jesus, fazem questionamentos a Jesus. Depois a gente vai conversar sobre esses questionamentos. Quando Jesus chega ao local, ele vê um lugar de adoração desvirtuado. Desvirtuado. Quando o judeu ele chegava para a festa, e aí tendo esse rito de ir todo ano, a festa da Páscoa, entregar o seu sacrifício, entregar o tributo ao templo. Inicialmente, quando ele chegava no templo, ele ia se purificar, ia aos tanques, ia se lavar, como um sinal, como uma declaração de que eu sou sujo, eu preciso me limpar para entrar no templo. Como um ato de reverência, como se declarasse aquilo para o qual ele estava indo. Eu estou indo num lugar sagrado, eu preciso me purificar, não posso entrar de qualquer jeito. E aí, quando ele sai desses tanques, ele vai subindo as escadas. E lá em cima, no pátio externo, ele vai pagar o tributo do templo, que correspondia ali a 2 dracmas, que devia ser paga anualmente. E aí, Jesus chega naquele pátio externo. Um lugar onde era destinado para que os gentios, todo e qualquer cidadão que não fosse judeu, pudesse adentrar e adorar a Deus, ao Deus de Israel. Quando eu leio esse texto como um todo, eu percebo que o que incomodou Jesus foi o templo, essa área específica do templo, tendo a sua natureza modificada. Um lugar que era um lugar de contrição, de choro, de arrependimento, de ouvir os salmos sendo entoados lá dentro, já que o gentio não poderia passar daquele ambiente para outro. Ele só podia frequentar a área externa, o ato externo, o pátio externo. Não podia adentrar para entregar a sua oferta. Ele ficava ali do lado de fora. Era muito restrito. Aquele era o lugar de arrependimento, era o lugar de contrição. Na verdade, o templo ele se tornou hostil ao estrangeiro. Não havia condições de ninguém adorar naquele lugar, ouvindo cambistas gritando, ouvindo comerciantes falando, bichos fazendo todo tipo de som. Muito movimento. Imagine que estamos no meio do culto aqui. E aí durante o culto, durante os momentos que a gente vai entoar louvores a Deus,
está tendo comércio aqui dentro. Bicho, é impossível adorar a Deus assim. Então, a situação que indignou Jesus foi o templo sendo desvirtuado, aquele lugar que servia para receber estrangeiros, gentios que queriam adorar ao Deus de Israel, estava inutilizado por conta do ambiente que se tinha colocado ali. Os judeus, eles precisavam trazer o seu animal para o sacrifício. E aí você pensa, não, por que vendiam animais ali naquele lugar? Porque existe uma recomendação em Deuteronômio que quando alguém vinha de longe, de um outro lugar, e o caminho fosse longo mesmo, ele poderia vender o seu animal, pegar o dinheiro, ir para o local do sacrifício e comprar um outro animal. Então havia uma prescrição para essa compra. Havia uma prescrição para essa compra. O problema não era o comércio acontecendo nas redondezas do templo, era dentro do templo. Era dentro do templo. Da mesma forma, quando o judeu precisava entregar o tributo do templo, ele precisava apresentar isso em uma moeda específica, feita de prata, que tinha difícil possibilidade de alteração. E aí, por isso, os estrangeiros vinham, buscavam aqueles cambistas, eles trocavam as moedas, e lucravam com isso. Tudo isso acontecia do lado de fora do templo, mas com a conivência dos sacerdotes, tudo isso foi organizado dentro do pátio externo. Anteriormente acontecia fora, passou a acontecer dentro. Impedindo a adoração naquele lugar. Deuteronômio 14, 24, falando acerca da recomendação da venda do animal, diz o seguinte, 14, 24. Quando o caminho te for comprido demais, que não te possas levar por estar longe de um lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro você vai dar por tudo o que deseja a sua alma, por vacas ou ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e tua casa. Então, a pessoa poderia vender o seu animal e comprar um novo animal de sacrifício. Os responsáveis pelo templo, eles foram coniventes com essa mudança, coniventes com esse bloqueio. Isso indignou Jesus. O texto não me dá indícios de que havia algum tipo de adulteração, algum tipo de fraude, embora alguns comentaristas afirmem isso. Quando a gente escuta algumas mensagens, alguns pregadores afirmam exatamente isso, que as pessoas eram enganadas, que os animais eles saíam, quando o estrangeiro chegava com o animal, quando o judeu que vinha de longe chegava com o animal, aquele animal era propositadamente rejeitado e a pessoa era induzida a comprar um animal lá dentro, que talvez até fosse o mesmo animal, né, arrodeado ali. O pessoal levava ele para outro lugar e vendia. Isso é um comentário. Mas o texto não me dá fundamento para isso. A verdade é, aquele pátio foi desvirtuado. As pessoas que estavam ali passaram a não conseguir adorar. Tão caótico era aquele ambiente. E aí Jesus vai e purifica aquele lugar. Aquele lugar se tornou hostil para adoradores. A atitude de Jesus é um eco ao texto que a gente leu no início da mensagem. O Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Tudo acontecia ali, a revelia da presença de Deus. As pessoas não estavam se importando com a presença de Deus naquele lugar. As pessoas não estavam se importando com a pureza do sacrifício, com a pureza da adoração. Tudo estava desvirtuado. Aquele lugar perdeu a sua finalidade. Jesus estava purificando o templo daquilo que interrompia a adoração. Diante disso, dessa longa introdução, eu queria tentar trazer para a gente, 3 cuidados que a igreja do nosso tempo,
a igreja moderna, ela precisa ter, para que ela não tenha a sua adoração interrompida, para que ela não seja desvirtuada como aquele templo foi. Como aquele templo foi. Sabe o que eu acho curioso? Quando a gente lê esse texto, quando os sacerdotes vão questionar Jesus, eles não vão perguntar a Jesus por que ele está fazendo aquilo. Eles vão perguntar a Jesus o porquê daquilo. Eles não estão avaliando se é justo ou injusto o que Jesus fez. Não. Quando a gente vai olhar o verso do questionamento, verso 18, eles perguntam: que sinal mostras para fazeres isso? Eles estão pedindo um sinal de autoridade divina, como se no seu interior esperasse que por fazer aquilo ele fosse um profeta com autoridade divina para fazer tal coisa. Eles não estão julgando mérito. Então a atitude deles denuncia a falta de cuidado com a pureza na adoração. Com a pureza na adoração. Eles não estão perguntando por quê. Eles não estão dizendo se Jesus fez certo ou fez errado. Eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Eles só queriam saber quem era aquele que estava mexendo naquele trabalho, naquilo. A verdade é que, como eu disse anteriormente, a presença do Senhor, ela estava sendo ignorada. Estava sendo ignorada. Eles perderam a percepção de que Deus estava naquele lugar, de que aquele era o templo do Senhor. Primeira recomendação ou cuidado que eu daria e traria para mim, eu não posso perder a percepção que Deus está presente, de que Deus está aqui. Não só no ambiente de culto, mas no nosso culto racional de todos os dias. No meu deitar, ao meu levantar, o salmista vai dizer que a gente não pode fugir da presença do Espírito de Deus. Ele está o tempo todo conosco. O tempo todo conosco. Sabe quando Moisés termina a construção do tabernáculo, uma nuvem cobre ali a congregação. A glória do Senhor enche o tabernáculo. A gente pode ver isso em Êxodo 40, 34. E aquilo era tão forte, tão marcante, que Moisés não conseguia entrar no tabernáculo. Que a glória do Senhor enchia aquele lugar. A glória do Senhor enchia aquele lugar. A presença de Deus era tão maravilhosa, que Moisés jamais podia entrar ali. Quando Moisés ele é convidado, convocado por Deus para subir no monte, onde ele vai receber instruções de Deus, ele vai passar 40 dias ali. Primeiro, Deus manifesta a sua presença em forma de nuvem sobre o monte. 7 dias se passam. Moisés é convidado a ir lá para cima, ele passa 40 dias e 40 noites, e ele desce com o rosto reluzente, brilhando. A presença transformadora do Deus vivo naquele lugar. Para aqueles que estavam lá embaixo do monte, a aparência do monte era de chamas devoradoras. Nosso Deus forte lá presente naquele lugar, fogo consumidor. A verdade é que a presença de Deus deve impor a cada um de nós a mais absoluta reverência no coração. A gente vive num tempo moderno, de muitas facilidades, de muita velocidade. E é muito fácil a gente perder essa percepção de que Deus está no nosso lugar, no nosso meio. É muito fácil. As possibilidades de distração e irreverência para a gente são muitas. Isso pode fazer com que a gente deixe de experimentar dessa presença. É muito possível que quando a igreja se reúna para adorar, muitos experimentem a presença de Deus. Estão conscientes de que Deus está ali. Depositam seu coração naquele momento em adoração conjunta. Outros podem apenas vir e estar apenas de corpo presente, esquecendo-se dessa presença tão maravilhosa.
nunca perca a percepção da presença gloriosa de Deus no meio da igreja. Esse é o primeiro cuidado. Em segundo lugar, a gente nunca vai poder perder, ou melhor, a gente nunca pode perder, sob o crivo de ter nossa adoração interrompida, o compromisso com a pureza na nossa adoração e no nosso serviço. João, ele no verso 17, ele vai atribuir a Jesus um salmo, que é o Salmo 69, 9, onde o salmista está clamando a Deus, está clamando ao Senhor, por causa da oposição que ele sofre, pelo zelo que ele tinha com o templo e a adoração genuína. O zelo da sua casa o consumirá. Ele seria morto por causa desse zelo. Jesus, ele tem zelo e verdadeiro desejo por adoração genuína. E ele cuidará para que isso seja verdade na vida da igreja. Por isso, ele purificou aquele lugar. Purificou aquele lugar. Jesus, ele, posteriormente, ele vai ser acusado injustamente em afirmar que destruiria o templo. Iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Quando, na verdade, quando os judeus perguntam qual sinal ele faria para provar sua autoridade, ou sua autoridade, ele diz, sugestivamente, destruam o templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus vai atrair para si mesmo toda a adoração que era realizada no templo, naquele templo físico. O templo, assim como outras coisas do Antigo Testamento, eram apenas a imagem daquele que é perfeito, que é Jesus. Jesus é o templo perfeito. É aquele a que a gente pode realmente achegar-se para adorar. Ele é o verdadeiro lugar de adoração. Jesus vai ser o sacrifício perfeito, aquilo que era realizado no templo, a oferta de animais. Ele vai ser o cordeiro sem mácula, puro. Ele vai ser o sacerdote perfeito. Foi o único que pôde ir no altar da cruz, entregar-se a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por causa dele, por causa do seu sacrifício, nós podemos, pelo que diz no texto de Hebreus, entrar confiadamente no Santo dos Santos. Podemos adentrar no lugar onde anteriormente seríamos consumidos pela presença de Deus. Hoje nós podemos desfrutar tranquilamente dessa presença em adoração genuína a Ele por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por isso, a gente não pode ir à presença dEle de qualquer modo. Nem se levantar para servir de qualquer modo. Isso é muito forte, é muito importante para mim e para a sua vida. Eu não posso subir aqui nesse púlpito sem clamar a Deus por misericórdia pela minha vida, sem clamar a Ele pela graça, porque eu continuo pecador e miserável. Tenho que clamar misericórdia. Como é que a gente pode subir para adorar? Músico que hoje as pessoas chamam de levita, né? Na verdade, o levita era todo aquele que servia no templo, que era especificamente da tribo do Levi. Era aquele que trabalhava no templo em vários aspectos. Hoje são aqueles que sobem no altar, né? Claro, a gente não chamaria de levita, são músicos, são ministros de louvor. Mas sem um compromisso de busca pela santidade e por pureza. Qualquer um que se levante para servir a Deus precisa ter esse compromisso de pureza. Mas pastor, a gente escuta isso toda semana. O pastor Neto fala disso com a gente toda semana. A realidade é que a igreja do nosso país,
daqueles que se intitulam cristãos e evangélicos principalmente. Eu falo sem medo. Ela precisa de um renovo. Ela precisa de uma grande reforma. Principalmente no interior dos homens. Os homens perderam a perspectiva da graça e da misericórdia de Deus que nos constrange, que nos faz lutar contra o pecado. E são capazes de vir subir num púlpito em pecado. Eu tive o desprazer de conhecer uma situação onde uma pequena congregação tinha um ministro que pregava a palavra lá sempre, tinha um ministro de louvor lá, e eles tinham o hábito pecaminoso de, antes do culto, terem relações sexuais e depois começarem o culto. Isso é abominação ao Senhor. Abominação a Deus. E as pessoas iam lá naquele lugar buscando a palavra. Buscando a palavra. Buscando a palavra. Tantas e tantas outras situações que a gente pode pensar, que talvez você tenha você mesmo vivido. Eu estou servindo, eu estou precisando de uma reforma interior, precisando ser purificado. Não da forma como os judeus iam antes do templo, iam se lavar, não, mas lavar-se pelo sangue do Cordeiro, que renova a sua misericórdia todos os dias, que espera o nosso coração arrependido todos os dias pedindo perdão. Como é que eu posso adorar a Deus? Como é que eu posso vir aqui? Talvez eu tenha irmãos aqui que venham cantar que Deus é fiel estando em adultério. Sabe, talvez eu tenha irmãos aqui que falem aos quatro ventos, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, mas são incapazes de abrir a mão para ajudar alguém. Deus não apenas está presente no templo, mas Cristo resolveu, ou melhor, Deus resolveu habitar no homem. A gente tem visto o pastor Neto pregar que nós somos casa de Deus. O Espírito Santo resolveu morar em mim e em você. Nós somos a morada do Espírito, o lugar onde Ele quer ser adorado. Eu não posso desvirtuar esse lugar. Esse lugar precisa de santidade, esse lugar precisa ser santo. Eu preciso me dobrar todos os dias, clamando misericórdia, perdão pelos meus pecados e mudando a rota da minha vida. Eu não posso ter pecados de estimação. Eu não posso ter um ânimo dobre. Nosso Deus é santo. A Bíblia diz que Ele abomina o pecado. Abomina o pecado. A pergunta que eu faço com relação a esse ponto especificamente é, lendo o que a gente leu, Jesus chegando no seu lugar de adoração e vendo aquilo sendo profanado, Ele tomou a atitude que Ele tomou. Ele pegou um azorrague e limpou tudo. Fez um chicote e limpou tudo. Você acha mesmo que esse Deus que é santo, que abomina pecado, vai ver eu e você, sem compromisso com Ele, sendo cristão, tendo o Espírito Santo habitando na gente, e não vai preparar o seu azorrague? Ele não vai recolher os pedaços, as provas da nossa vida dúbia, e não está preparando a sua disciplina para cada um de nós? A gente precisa sempre lembrar, lá em Atos, quando eu penso em sinceridade, pureza, verdade, eu preciso me lembrar que quando Deus quer disciplinar, Ele disciplina. Quando Ele quer usar o seu azorraga, Ele usa. Quem não lembra de Ananias e Safira? Lá em Atos, eles acharam que podiam passar despercebidos à congregação, que podiam roubar a Deus. Ali Jesus usou o seu azorrague. Ali Jesus usou o seu chicote. Nosso Deus é Deus de misericórdia. Mas Deus não se deixa enganar. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Terceiro e último ponto. Terceiro cuidado que a gente precisa ter
para que a nossa adoração não seja interrompida, é que a gente nunca se torne obstáculo para que outros venham adorar. O centro da questão com Jesus ali foi o empecilho à adoração genuína, daqueles que queriam buscar. Eu imagino Jesus entrando naquele lugar e vendo um egípcio, por exemplo, tentando ouvir, tentando ver alguma coisa e sendo impedido por aqueles animais. Tudo que estava acontecendo ali estava impedindo homens sinceros de se achegar para sacrificar. Quando Jesus fala acerca da responsabilidade dos homens com aqueles que querem se achegar a Ele, Ele é incisivo. Lucas 17, verso 1, diz o seguinte: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pela qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. O contexto são crianças chegando a Jesus com sinceridade. Nossa adoração é interrompida quando nos colocamos como empecilho para a adoração a outras pessoas. Isso pode acontecer de diversas formas. Diversas formas. Na esfera individual, acontece quando realmente não temos testemunho com nós, não temos compromisso com o nosso testemunho público. Quando a gente tem uma aparência na igreja, uma aparência lá fora. Quando a gente não se importa de pecar descaradamente, bate no peito e se chama de cristão. Não se chama de cristão se você é assim, meu irmão. Não faz isso. Não faz isso. Quando a gente desvirtua o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a gente precisa sempre lembrar que a consequência dos nossos pecados, muitas vezes, não para em nós mesmos. Não para em nós mesmos. Sabe, eu conheço a história de 2 jovens cristãos, um menino e uma menina, né, que eles decididamente, eles resolveram se envolver sexualmente antes do casamento. Nós sabemos que a Bíblia condena veementemente essa prática, que nos conclama a pureza sexual, ao leito sem mácula, para que o nosso matrimônio seja digno de honra. Mas eles decidiram viver assim, em silêncio, em secreto. E aí aconteceu algo que eles achavam que poderia acontecer, mas inesperado, né? Ela acabou concebendo. Engravidou. E aí no desespero, pensando nas consequências, nas reações, no que o pai diria, no que a mãe diria, nas possibilidades, eles no desespero resolveram procurar uma clínica de aborto e abortaram a criança. Abortaram a criança. O pecado deliberado, a falta de cuidado com a sua santidade, gera um pecado após o outro. Como Jesus fala, um abismo chamando outro abismo. Nossa adoração interrompida, um interrompendo a adoração do outro. Como se achegar a Deus, genuinamente, sem se arrepender no meio do caminho, e clamar a Ele, e mudar de rota. Mudar de rota. E mudar de rota. Isso na esfera individual, tantas e tantas possibilidades. Do ponto de vista ministerial, do ponto de vista da igreja, isso também pode acontecer de diversas formas. Deus nos livre dessas formas. Ocorre quando a igreja abandona o ensino da palavra. Já pensou o que é um estrangeiro chegar lá no templo e não conseguir ouvir a palavra? Aquele ambiente ali não era mais ambiente de ensino. Quando nas igrejas modernas hoje a gente escuta tudo menos evangelho. Tudo menos evangelho. Tudo menos a palavra. Quando você chega num lugar e o pregador diz, olha, você traga 100. Que aqui você multiplica 3 vezes. Traga 200, que aqui você multiplica 3 vezes. Mercadejando a fé. Mercadejando a fé. Enganando as pessoas. Enganando as pessoas. Tornando-se obstáculo para a adoração genuína. Ensinando um evangelho que não existe para as pessoas. Como se que Deus fosse um barganhador. Com Deus não se barganha. Quando a igreja ela tem nela o seu próprio fim. Quando ela não evangeliza. Quando ela não abre a mão para aqueles que estão necessitados.
quando a igreja se cala perante injustiças. Tantas e tantas coisas tornam obstáculo para que outros possam adorar a Deus. Porque a igreja saiu do seu propósito, o templo saiu do seu propósito. Por fim, meus irmãos, Deus, Ele está no seu santo templo. E Ele deseja que sua casa seja santificada. Eu e você. Ele deseja que seus adoradores adorem Ele de verdade, o adorem de verdade. Que a igreja volte à adoração genuína, verdadeira, à contrição, a arrepender-se dos seus pecados. Que a gente se lembre para que a gente foi chamado, para que a gente foi constituído. Sabe, 2 Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos fez tudo isso. Não perca de vista aquilo que Deus fez comigo e com você. Que a gente anuncie a sua justiça, anuncie a sua misericórdia. Que a gente tenha uma vida verdadeira diante dEle. Eu quero terminar com um texto que está lá em Malaquias 3:1, que na verdade é uma profecia acerca desse texto. Muito provavelmente, mas que ecoa para além dele. O texto diz o seguinte, Malaquias 3, a partir do verso 1. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Sabe, meu irmão que me escuta, eu não sei como é o seu caminhar com Deus, mas se de fato Jesus lhe alcançou, meu irmão, e você sente no seu coração que você parou no tempo, parou de se importar com aquilo que Deus queria para a sua vida, parou de se importar com os propósitos que Ele tem para você, eu lhe convido a voltar. Eu lhe convido a dobrar o seu joelho, dobrar a sua cabeça, baixar os seus olhos, confessar os seus pecados ao Senhor e pedir para que Ele levante, para que Ele mude a disposição do seu coração. Ele quer que você seja uma casa de adoração, uma casa santa. Ele quer cada um de nós uma casa santa, um templo santo, uma casa de adoração a Ele. Que o Senhor esteja abençoando nossa vida, que Ele tenha misericórdia de nós. Eu queria orar nesse momento, encerrando esse culto e desejando a você uma semana abençoada. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo culto, Pai, que nós podemos prestar ao Senhor aqui, Pai, de maneira livre, Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo, Pai, que aconteceu aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja, Pai, abençoando a nossa semana, nos livrando de todo mal. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais, Senhor, caminhar contigo, Deus, em integridade, Pai, em sinceridade, que possamos, Pai, te servir, Pai, de maneira verdadeira, íntegra, Pai, sem sermos duas caras, sem sermos pessoas, Pai, com uma dupla jornada, um duplo caminhar, não, que nossa vereda seja justa verdadeiramente, Deus. Nos ajuda, Senhor, a caminhar em integridade, Pai. Nos ajuda a sermos uma igreja santa, Deus. Que possamos, Pai, mesmo pecadores, Senhor, sermos, Pai, reconhecidos como santos, Pai, que querem caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus, faz isso conosco. Deus, nos capacite, Deus. Nos capacite, Senhor, tem misericórdia de nós. Deus, que o Senhor, Pai, esteja purificando teus filhos. Que assim, Pai, como o ourives, Pai, esquenta o ouro para tirar as impurezas, para modelá-lo. Que o Senhor, Pai, possa, Pai, estar provando a sua igreja, Deus. Que possa estar aperfeiçoando a sua igreja, Pai. Que, Pai, o teu fogo, Pai, possa
moldassem o nosso coração, Deus. Purifica-nos, Deus. Limpa-nos, Deus. Sara-nos, Senhor. Que possamos, Pai, cada vez mais ser igreja gloriosa, noiva ataviada, templo santo do Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. A gente se vê no domingo que vem. Um cheiro no coração. Até mais.